Não há duas sem três, não há duas sem três, porque três foi a conta que Deus fez. E se a conta está pronta, a terceira de vez. Não há duas sem três, mas às duas por três. Tenho andado azarento neste mês. Eu não era agoirento, mas agora talvez. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Não Há Dois Sem Três, esta semana com Rodrigo Moita de Deus, o diretor do News Museum. Olá, Boa tarde, Rodrigo, boa tarde. Olá, boa tarde. Fala-nos um pouco do teu percurso de vida e profissional até aqui. Eu comecei na publicidade, a trabalhar na publicidade, que é uma ótima escola, para saber mais ou menos, ou para tentar perceber o que é que as pessoas querem na vida. E depois decidi escrever, ou aprender a escrever, e portanto fui para a melhor escola do mundo, que é o jornalismo. A melhor escola de escrita do mundo, que é o jornalismo. Onde estive, não fui propriamente um jornalista, estive jornalista, que são duas categorias um bocadinho diferentes. Depois disso, a política, depois Não disso a chegaste a exercer comunicação. jornalismo? Exerci. Mas eu tenho a ideia que há uma enorme diferença entre uma pessoa ser um jornalista de natureza, ter alma de jornalista, e estar no jornalismo. Digamos que o professor Marcelo Rebelo de Sousa também foi diretor do semanário, nem por isso era um jornalista. Nasce-se com vocação para o jornalismo? Sim, nasce-se com vocação para o jornalismo, sim. Todos os outros são uma espécie de curiosos pela escrita, ou curiosos pela política, ou candidatos a intervenientes na política, candidatos a fazer intervenção na sociedade. E, portanto, nem todos os jornalistas são verdadeiramente jornalistas. Há maus jornalistas atualmente? Há maus jornalistas atualmente. Acho que sempre houve bons e maus jornalistas. Se a pergunta é, há hoje mais maus jornalistas que bons jornalistas? É difícil saber. Não sou um daqueles críticos da qualidade do jornalismo hoje, porque também não reconheço, ou melhor, provavelmente porque sei reconhecer mau jornalismo em quase todas as épocas da história, independentemente das dificuldades financeiras ou dos abonos financeiros em cada uma dessas épocas. O jornalismo torna-se cada vez mais parcial? Espero que sim. Espero que se torne um bocadinho mais parcial. As pessoas confundem os média com os órgãos de comunicação social. E tende-se a confundir muito isto, é um problema até mesmo nas universidades e nas faculdades, tende-se muito a confundir o que é jornalismo com notícia. O jornalismo não está obrigatoriamente dependente de dar notícias. E por isso é que hoje em dia se fala muito que as notícias vão acabar por ser dadas por robôs. O que provavelmente será verdade, e até uma inevitabilidade. O jornalismo não é isso. E, portanto, quando nós não estamos, ou quando temos que sair do mercado de dar a notícia primeiro, porque a Lusa chegou lá primeiro, ou porque o telemóvel da pessoa que passava por lá deu primeiro a notícia do que o Correio da Manhã TV, então é inevitável encontrar um novo caminho para o jornalismo, que provavelmente será o velho caminho do jornalismo, que é como é que eu ia dizer? Um facto editorializado. Há cada vez menos o ir até ao fim do mundo para contar uma boa história? Não, o mundo é que ficou todo ele mais pequeno. Portanto, é muito mais fácil ir até ao fim do mundo e, por isso, o ir até ao fim do mundo deixa de ser uma vantagem competitiva. No teu caso, então, o jornalismo não passou de uma curiosidade? Não é bem uma curiosidade. Eu primeiro tenho uma família muito relacionada com os médias, portanto tinha este bichinho cá dentro, especialmente com a parte da rádio, não tanto com a imprensa escrita. E depois muito por necessidade, eu gostava mesmo de aprender a escrever. Eu gostava mesmo de perceber como funcionavam os médias, como é que era feita a interação com o público, como é que o público interagia com a notícia e com os factos que estávamos a relatar. E, portanto, o jornalismo, mais do que tudo, foi uma escola, mais do que uma curiosidade. Mas nunca te viste a continuar a exercer essa profissão? Não. Talvez porque me faltava a alma de jornalista. Lá está a alma. Okay. A alma de jornalista. E é, de facto, preciso ter essa alma de jornalista. É muito difícil. Eu costumo dizer, por maldade, que quase todos os jornalistas desportivos gostavam de ser treinadores de futebol. Quase todos os jornalistas de política gostavam de ser políticos. E quase todos os jornalistas de economia gostavam de ser banqueiros. Os outros, que não gostavam, são verdadeiramente jornalistas. São os verdadeiros jornalistas da alma. E esses sim são, de facto, raros. Não querem substituir o treinador de futebol, nem querem substituir o banqueiro, nem acham que sabem mais que o político. Contam o que se passou pelo que se passou e não por aquilo que eles teriam feito. São duas coisas completamente diferentes. O jornalismo e a política estão cada vez mais próximos um do outro ou cada vez mais afastados um do outro? Eu não sou capaz de responder essa pergunta. Comparando com que período? Depois tudo isto tem que entrar na famosa fita do tempo. Atualmente, não é? Atualmente. Sim, atualmente. Mas comparando com o quê? Comparando com o quê?
sei lá, o tempo, sabe, tu compras coisa se calhar há 20 anos. Há 20 anos? Há 20 anos. Há 20 Há anos nós 30 teríamos anos. talvez o Independente. Independente, sim. Teríamos algum jornal mais afastado daquilo que são os políticos, mas absolutamente dependente dos políticos. Portanto, o jornalismo está cada vez mais próximo da política, está cada vez mais dependente da política. Não, hoje em dia só temos um grupo de comunicação social que é público. Antigamente tínhamos todos os órgãos de comunicação social nas mãos do Estado. E, portanto, numa posição de subserviência, dependência em relação ao Estado e ao Governo. E, portanto, as coisas foram mudando. A política continua a ser o prato principal dos órgãos de comunicação social. Já nem isso é. O futebol toma esse papel, não é? O futebol é hoje o prato e o ganha-pão dos órgãos de comunicação social. Portanto, até diria que estão cada vez mais afastados, sim. Talvez. Perdeu-se o medo de arriscar. Comparando com o Independente, perdeu-se mais o medo de arriscar. Não, talvez tenhamos banalizado o risco. Não há dia que passe que não haja uma manchete que poderia, há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, ser assassina. Eu tenho a ideia que os jornais e os órgãos de comunicação social começaram foi a banalizar a manchete. E, portanto, quando se banaliza algo, por muito... vamos ao caso do Medina. Há 15 anos atrás, no Independente, aquilo teria dado a demissão imediata do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Hoje é indiferente, é só mais uma. Amanhã há outra coisa qualquer. Os políticos aprenderam a lidar melhor com a comunicação social. Aprenderam a lidar muito melhor com a comunicação social. A comunicação social é que não terá aprendido tão bem a lidar com os políticos. Os políticos nisso se prepararam-se muito melhor do que os próprios jornalistas. Às vezes pela culpa das universidades. Porque o ensino é monumentalmente teórico. E como é monumentalmente teórico, atiramos os jornalistas para, por vezes, exposições, conferências de imprensa, ou deixamos numa situação em que, evidentemente, é dominado pelo político. Acontece muitas vezes os jornalistas serem dominados pelos políticos. Como é que surgiu a tua paixão pela política? Como é que te interessaste por isso? Fundamentalmente, como qualquer outra pessoa, a necessidade de intervir no mundo. Na prática... Sentes essa necessidade? Sou um marxista. Eu gostava de mudar o mundo. Mas como sou um conservador também, decidi desistir. Marxista, mas não no sentido comunista. Marxista no sentido de querer mudar o mundo. Ok. Nesse sentido. Revolucionário. Isso é mais Lenin, mas Sim, sou um marxista, portanto sou um conservador. Estou a brincar, eu sou um homem de direita, não é? Mas apesar de tudo sei reconhecer algum mérito científico nos escritos dos outros. Mas Marx tinha essa coisa fantástica que achava que podia mudar o mundo, ou que o mundo ia mudar inevitavelmente. Mas era um conservador e, portanto, achava que não se deviam fazer revoluções. Lenin não era tão conservador. Achava que a única maneira de mudar o mundo, do mundo mudar, era, de facto, fazendo uma revolução. Isto resumindo a doutrina marxista-leninista em duas penadas. Claro. Mas sim, mas eu estaria muito mais próximo do marxista, que é, acho que é inevitável o mundo mudar, mas também não vou contribuir para isso. Mas intervir, sim, sinto falta. Sinto falta, não, tenho essa necessidade de intervir. O que é que achas que se poderia fazer para melhorar o mundo? É uma pergunta um pouco complicada, não é? Não deixar que o mundo mude. Às vezes é a melhor maneira. Pois. O mundo tem... o mundo, as ideias, a política tem aquela terrível tendência de andarem sozinhos, de prosseguirem sozinhos, e às vezes era bom que não prosseguissem. Estamos a estragar às vezes coisas que são boas. Isto é a minha veia conservadora. Ou muitas vezes a tentar fazer equilíbrios. Somos um exemplo. Durante décadas os animais foram maltratados em Portugal. Ninguém queria saber. E de repente passámos a ter uma posição radicalmente oposta, que é que passámos a tratar os animais como se fossem pessoas. Hoje em dia vê-se no Jardim da Estrela tantos cãezinhos a passear como crianças. E os cãezinhos têm nome de pessoas. Passámos-lhes a dar personalidade jurídica. Os cãezinhos merecem ser bem tratados? Claro que sim, ninguém está a discutir isso. Eram maltratados antes? Talvez. Acho que, desculpa interromper, acho que juridicamente agora são vistos como crianças, não é? A personalidade jurídica nem é bem crianças, é assim um misto estapafúrdio. Mas fomos logo pelo caminho oposto para criar um equilíbrio natural. E às vezes o mundo, quando tenta equilibrar as coisas, causa imensos desequilíbrios. Portanto, a melhor maneira de mudar o mundo seria mantendo-o como está. Às vezes sim. Às vezes sim. Tu tens um partido concreto? Identificas com algum partido? Eu fui membro da Comissão Política Nacional do Partido Social Democrata. Portanto, sim, sou um social Marialva. Portanto, a coisa mais parecida que havia com o social marialvismo era a social-democracia. E tu és monárquico, certo? Sou monárquico, sim. Porque, como é que
Como é que um monárquico vive na República, com Como é dificuldade? que o monarca vive na República e porquê essa Porque é que se alista num partido? Porquê essa opção? Porque é ser monárquico. Sim, porquê ser monárquico? Lá está, porque acredito que há coisas que não devem mudar. E acredito profundamente que a representação do Estado mudar de 5 em 5 anos é prejudicial para os valores. É melhor do que a representação do Estado. Não é bem aquilo que eu queria dizer. Peço desculpa. Que a representação do país ser alterada de 5 em 5 anos conforme o apetite ideológico dos eleitores não faz bem nem à nação nem aos próprios eleitores. Ok. E, portanto, acho que há uma continuidade que é quase obrigatória para um país continuar, para um país conseguir andar para a frente. Portanto, O rei é um bom pretexto para isso. Portanto, achas que deveríamos ter uma monarquia tipo a de Inglaterra? Sim, uma exemplo? monarquia constitucional, sim, como tivemos antes. Faz bem, não faz mal. Não faz mal absolutamente nenhum. É alguém que fica acima do jogo político. E isso é bom. Isso é bom. Reparem como, cada vez que queremos elogiar um Presidente da República, dizemos o Presidente Rei. Foi assim, com variedíssimos. Em variedíssimos casos, queríamos elogiar Mário Soares, e chamava-lhe Presidente Rei. Porque significava que ficava acima do jogo político. Isso é bom. Se ficar uma figura salvaguardada do jogo político é sempre bom para o país e para a nação. Coisa que Como são... é que Desculpa. como é que Portugal funcionaria se houvesse um rei? Se tivéssemos um rei, nada mudaria. A única diferença é que não havia eleições de 5 em 5 anos para a presidência da República. Seria o Dom Duarte, não é? Dom Seria o Duarte. Sr. Dom Duarte. Pois. Sim. Seria o Sr. Dom Duarte. Seria o Sr. Dom Duarte. Ser monárquico também tem essa vantagem. Nós não escolhemos nem os candidatos ao trono. Portanto, Porque é por aquela... sucessão. E achas que hoje em dia, em 2017, ainda faz sentido uma pessoa governar, digamos assim, por causa do seu sangue? Não é por causa do seu sangue, é por causa daquilo que a pessoa representa. Mas o que representa? Por causa daquilo que representa, que é uma coisa completamente diferente. E é reconhecer no outro a capacidade de representar o país. Por variedíssimas razões. E isso é para os próprios. Toda a gente dirá, é uma coisa muito boa ser rei. Sim, provavelmente é uma prisão também. E é um condicionante, e tem responsabilidades, e tem obrigações. E tem deveres, sobretudo, e tem deveres. E o Presidente da República nisso não tem tantos. Independentemente do Presidente da República, mais à direita, mais à esquerda. Mas não se, por exemplo, temeria a falta de competência do rei, porque foi eleito só por ser rei? A falta de competência. A competência maior é ser capaz de representar o país. Sim. Certo? Portanto, não lhe é exigido, os skills que lhe são exigidos até são bastante simples. São skills diplomáticos, de cortesia, de lisura, de dever e responsabilidade. Portanto, são skills fáceis de reunir. Portanto, o que é competência? É querer intervir na forma como o país é governado? Não, isso até é evitável. Não é? Ele não deve intervir na forma como o país é governado. Eu lembro, por exemplo, em Inglaterra, para quem não sabe, o primeiro-ministro, quando vence as eleições, vai a rainha apresentar o seu programa. E a rainha vai à Câmara dos Comuns, que reúne juntamente com a Câmara Alta, e diz o meu programa de governo. E não é dela. Como se fosse dela. Como se fosse dela. Exato. Passa a ser dela. E é esse tipo de figura esse tipo de figura acima do jogo político ou partidário que me parece que seria uma boa solução para Portugal. Portanto, tu defendes um regime monárquico em que o rei não tenha poder, basicamente. O rei não deve ter poder executivo. Poder executivo. Porquê? Que é para não entrar dentro do jogo político ou partidário. Não deve ter poder executivo. Tal como hoje em dia o Presidente da República não tem qualquer tipo de poder executivo. Mesmo o veto político. Às vezes nós ouvimos dizer o Presidente da República vetou ou não vetou, mas vai vetar esta lei. O veto político não tem valor absolutamente nenhum, porque o veto significa que o Presidente da República não promulga a lei, portanto mandou-a para a Assembleia da República, e a Assembleia da República pode ou não fazer alterações e mandar de novo a lei, e aí o Presidente da República é obrigado a promulgar a lei. Obrigado. Portanto, o único instrumento de intervenção que o Presidente da República tem hoje em dia no país é dissolver a Assembleia da República. E mesmo assim tem que ouvir o Conselho de Estado. Ou seja, basicamente, ele é uma figura que parece que existe por existir. Por isso é que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é tão inteligente, porque sabendo que não tem poder executivo de facto, exerce outro tipo de poder, exerce o poder de influência. E o poder de influência faz pelo facto de ser muito próximo das pessoas. Portanto, enquanto o seu nível de popularidade for elevado, ele fará aquilo que entender, aquilo que quiser do governo. De outra maneira, isso não era possível. Tu há pouco estavas a dizer que é mau para um país os governos mudarem de 5 em 5 anos. Os presidentes da República. Os presidentes. Os presidentes da República. Pode ter 4 em 4. Os Podem quatro. governos são os quatro. Portanto, achas que para um país é bom haver um chefe de Estado assim prolongado?
Sim, É vitalício. visto como um símbolo, digamos Vitalício, assim, como a sim, rainha da é um símbolo. Inglaterra. É um símbolo, exatamente. É isso mesmo. É uma pessoa que nós, todos, por convenção, decidimos que será o símbolo do país. Sim. E Marcelo está a cumprir bem esse símbolo do país. Eu sou marcelista, portanto já era já era marcelista e tenho uma grande estima e consideração e amizade pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, portanto sou um fã. Já era antes. Já tens de uma ser selfie Presidente com da ele? República. Já tenho várias selfies com ele. Eu não tenho, tu tens. E portanto sou suspeito. Dentro do género, para um monárquico como eu, sim, ele exerce muito bem o seu poder. Porquê? Porque exerce poder de influência, uma estrutura de influência, que é o termo técnico, o termo que os politólogos gostam de utilizar, a magistratura de influência, e exerce fundamentalmente não porque é o Presidente da República, mas porque está próximo das pessoas, é amado pelas pessoas. O facto de ser muito popular permite-lhe, de facto, condicionar em algumas coisas decisivas a ação do governo, ou a ação dos futuros governos. Portanto, ele fará aquilo que quiser do governo, desde dos próximos. Isso é bom. Primeiro, porque ele não tem apetites para fazer uma intervenção direta. Não será ele a dizer que o IRS aumenta ou baixa. Mas será ele a dizer tenham cuidado com o déficit, ou tenham cuidado que as pensões estão demasiado baixas. E quando o disser, será obrigatoriamente ouvido e respeitado, por causa da sua popularidade. O carisma é uma condição cada vez mais necessária a um político. O carisma fabrica-se. Não se nasce com carisma. Não há pessoas carismáticas. E há uma coisa que o tempo traz. O carisma fabrica-se e fabrica-se muito por causa do tempo, e o tempo também traz patine. Portanto, tudo aquilo que nós olhamos e pensamos, Helmut Kohl, grande nome da democracia europeia, grande construtor da Europa, e estes são todos umas aventesmas. Bom, o Helmut Kohl, à sua época, teve que se demitir por causa de um escândalo de financiamento ilegais de partidos. Portanto, à época, era uma pessoa mal querida. Foi preciso afastar-se para ter patine, as pessoas gostarem dele. O carisma é exatamente a mesma coisa, é uma coisa que o tempo traz. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, que hoje em dia nós dizemos é muito carismático, há 30 anos atrás não era carismático. Foi candidato a Lisboa e foi gozado. Não é? Tirou-se ao rio. Ninguém percebeu o que é que ele queria dizer, ou muita gente percebeu o que é que ele quis dizer. O carisma fabrica-se, é uma característica fabricável. É compatível de uma pessoa... Porque é que uma pessoa que... Fabrica-se através, peço desculpa, Sim. através de atos, gestos, exemplos, palavras. Fabrica-se assim, não se fabrica por intervenção externa. São os próprios que fabricam o seu próprio carisma naquilo que fazem e naquilo que são. Qual é que é a figura política mais carismática neste momento, para além do professor Marcelo? Mais carismática... O carisma, estamos a dizer, estima, admiração, respeito. Assim, qualquer coisa assim desse género? Popularidade. Popularidade é outra coisa, Sim. não é? Popularidade é, diria eu. Carisma. Eu não diria António Costa, porque não acredito que ele seja um popular per si. Acho que o Partido Socialista vale muito mais que António Costa, ou vale mais que António Costa, ou António Costa traz pouco. Acho que temos aqui um problema de carisma, sim. Temos aqui um problema de carisma. Temos aqui um déficit de carisma. Mas também pela primeira vez nos últimos anos, nas últimas décadas, temos algo único, que é temos uma figura que seca tudo à volta, que é o Presidente da República. Inevitavelmente. Portanto, Que abafa aos outros, é isso? seca. Não diria abafar. Abafar implica proatividade. Não diria que seca. Portanto, tira palco aos outros. Tira palco. Não há palco. Não é? Mesmo o Primeiro-Ministro, cada vez que recebe um relatório da Comissão Europeia, provavelmente dirá vou esperar que o Presidente da República comente. Porquê? Mas ele seca muito. O palco é muito dominado pelo Presidente da República por aquilo que ele faz. Portanto, é difícil existir alguém com carisma na política ativa. Depois tem outros que não estão na política ativa e que têm carisma. Paulo Portas passou a ter carisma. Sim. Não é? O Jorge Coelho, que as pessoas ouvem atentamente na SIC, e que à época era insultado. Hoje em dia é um senador da República. E isso é que tem carisma. Não é? Uma figura absolutamente extraordinária e um exemplo absolutamente extraordinário de como o tempo traz, às vezes, carisma ou às vezes patine. Porquê é que uma pessoa que se assume como monárquica é do PSD e não de um partido monárquico, diretamente? Porque eu e outros monárquicos acreditam que os monárquicos não têm que ter um partido, têm que estar nos partidos. E, portanto, têm que ter uma vida política ativa, se quiserem, se assim o desejarem, mas a intervenção, enquanto monárquicos, devem fazer nos diferentes partidos, e não obrigatoriamente num partido monárquico, porque isso significa estarmos integrados no jogo político-partidário.
Existir um partido monárquico significa que o partido monárquico é inimigo dos outros todos, é adversário dos outros todos, concorre com eles para a angriação de votos. E nós não queremos isso. Nós não queremos essa discussão. Aquilo que nos interessa é ter muitos monárquicos em muitos partidos. Para um dia ser possível, então, alterar a Constituição. Restaurar a monarquia seria algo impossível em Portugal. Só é possível referendando o regime, e a questão do referendo do regime não se coloca porque a Constituição obriga que o país seja uma república. Portanto, seria necessário primeiro alterar a Constituição e só depois se conseguiria referendar a solução de regime. Mas a esta altura do campeonato, quer dizer, seria não sei quem é que venceria, provavelmente a República. Provavelmente. Tal como no dia 6 de outubro de 1910, quem venceria seria a monarquia. Não tenham dúvidas nenhuma sobre o assunto. O regime aliás, isso é consensualizado em vários historiadores, o regime é imposto à força. Não é? Aliás, é um golpe de Estado. Portanto, não é pela figura referendária. Isso é normal. Portanto, no dia 6 de outubro, se existisse um referendo, a monarquia ganhava. 6 de outubro de 1910. Hoje, dia 17 de setembro, venceria certamente a República. Qual é a posição da direita atualmente em Portugal? As pessoas identificam-se cada vez mais ou menos com a direita? Olha, há um grande erro de comunicação ou semântico do último governo, que é deixar que os partidos da oposição lhes chamassem direita sem eles ficarem indignados, como permitiram também que lhes chamassem liberais sem eles ficarem indignados. O governo do Dr. Passos Coelho, independentemente das suas muitas virtudes e dos seus muitos defeitos, era tudo menos liberal. Foi um governo que aumentou brutalmente os impostos. Um governo liberal não faz isso. Aumentou enormemente o peso do Estado sobre os cidadãos. Um governo verdadeiramente liberal, se formos ler os livros e se olharmos para a história, não faz isso, faz exatamente o contrário. E tenho muitas dúvidas, mesmo muitas dúvidas, que os partidos que nós dizemos hoje na Assembleia, que são os partidos da direita, sejam verdadeiramente direita. Não são. Uns dizem que são sociais-democratas, os outros dizem que são democratas cristãos. Isso não é direita. Direita é outra coisa. Eu, por acaso, até sou uma pessoa de direita, porque sou muito liberal do ponto de vista económico, muito conservador do ponto de vista social. E, portanto, até me enquadro melhor com a direita. Agora, regra geral, não existe direita em Portugal. Não escândalo. Não existe direita em Portugal. É um não-socialismo, que é diferente de direita. A direita é uma coisa que os Estados Unidos têm, é que os ingleses têm. Isso é direita, não é aquilo que existe cá. Não é mesmo o CDS, que é tido como o partido mais à direita do arco democrático ou do arco constitucional, chega lá e comporta-se como se fosse um partido socialista. A extrema-direita funcionaria em Portugal? Não. Temos o PNR. Não faz muito sentido. Não funciona, vê? É um bom exemplo. Pois. A extrema-direita em Portugal nunca funcionaria. Mas isso, a maior parte das pessoas diria, não tem razão porque estiveram no poder durante 60 anos. Não é? Mas confundir o salazarismo com a extrema-direita é um disparate do ponto de vista ideológico e histórico. Não faz sentido nenhum. Aquilo que nós tivemos em Portugal foi uma coisa chamada salazarismo e dificilmente era de extrema-direita. Uma ditadura. Sim, era uma ditadura salazarista e salazarenta, com características únicas, não era fascismo sequer. Era ditadura tradicional, não é? É uma tradicionalista, aquela coisa toda do pobre, mas honrado, do funcionário público, enquanto figura dizer família. Nada disso corresponde a uma ideia de extrema-direita que, como existiu na Europa mais ou menos no mesmo período. Não é a mesma coisa. Ainda assim, a extrema-direita vai buscar muitas coisas do Salazar, não é? O anti-gays, o anti-imigrantes, o anti... Anti-gays o PCP também é. Sim. Não é? Anti-imigrantes o PCP também é. Sim, mas está no poder. O PCP está... O PCP na geringonça, não está no poder, geringonça. não é? Mas se você ouvir um discurso do PCP hoje em dia, eles falam numa, como é que é? Uma política patriótica de esquerda. Patriótica e de esquerda, a expressão patriótica é um discurso do Trump. A proteção da economia, das grandes obras públicas, dos empregos dos americanos para os americanos, e por aí fora. Portanto, é aquilo quase que se confunde com aquilo que é o discurso nacionalista do Donald Trump, protecionista, não lhe vou chamar nacionalista, protecionista do Donald Trump, é o PCP em Portugal. E, portanto, às vezes as coisas confundem-se de forma, quiçá, curiosa. Quando dizes que és conservadora Em matérias sociais. em matérias sociais, o que é que queres dizer com isso? Quer dizer que eu não quero saber da vida sexual das outras pessoas. Acho abominável esta mania enorme. É uma pessoa vão dar uma entrevista e tem que dizer com quem gostam de dormir. Acho assim uma coisa... Nunca ninguém lhe perguntou às pessoas. Eu gostava de dizer que sou heterossexual. Não faz sentido. Eu gosto de dormir com mulheres. E portanto, e de repente, outra vez lá está a lógica dos equilíbrios, para equilibrar aquilo que se
que as pessoas estavam convencidas que existia em Portugal, que é uma espécie de homofobia, que eu tenho dúvidas que alguma vez tenha existido, mas passou-se à outra parte, que é vamos tentar escandalizar as pessoas. Não, nós somos portugueses, somos naturalmente conservadores, temos cortinas nas janelas, que é para as pessoas não verem cá para dentro. Portanto, ninguém quer saber com quem é que o outro dorme. Até podem saber no regime de coscovilhice, de conversa do elevador, mas isso é decisivo para alguma coisa? Não é. Pode ser secretário de Estado, ministro, primeiro-ministro, é indiferente. É indiferente. Mas de repente pegou, ou começa a pegar a moda, lá está outra vez com aquela necessidade de mudar o mundo à pressa e à pressão do olá, eu sou o Rodrigo e sou heterossexual. Alguém me perguntou alguma coisa? Quero saber o que é que Isso vocês não será gostam. um bocado o oposto de ser conservador? Normalmente os conservadores são os que são contra... Não, os conservadores são exatamente isso. O conservador é uma pessoa que pede, por favor, para que não alterem, não mudem o mundo, que eu estou muito bem assim, e vocês estão muito bem assim. Eu não me meto na vossa vida e vocês não me metem na minha vida. Eu gosto de dormir com mulheres. Vocês gostam de dormir com homens, ou com mulheres, ou com coisas mistas. É-me indiferente. É-me igual. É-me igual. Só não me chateiem com esses assuntos. Não é decisivo. Vamos ao primeiro desafio. Vamos ao primeiro desafio. Queres fazer qual? Vamos começar com a cultura geral. Cultura Fazer geral? uma pequena Oh, pausa diabo. para o desafio. Meu diabo. Nós temos o recorde do programa. Que é qual? Neste momento está em 9, não é? 9 perguntas. 9 perguntas certas, sim. Oh, diabo. Eu vou logo falhar a primeira. Vamos lá começar. Epá, esta começa bem. Esta é difícil. É De que planta é extraído o sangue de Draco? fácil. Couve de Bruxelas, dragoeiro, mercurial, palmeira anã. Eu diria dragoeiro, mas só por uma questão fonética. Pois, Está certo, está certo. Segunda pergunta. Qual das seguintes palavras está correta? Isto está por escrito. Bem, passamos esta à frente. Passamos? Espera. Hipopótamo. É esta? Acho que é essa. Não, é essa de baixo. É essa. Pois. Espera aí. Ok, segunda pergunta. Esta não valeu. Esta... Segunda pergunta. Qual será o céu que nunca tem estrelas? O céu da boca? O céu dos pardais? O céu de um planetário? O céu estrelado? O céu da boca, o céu dos pardais. O céu de um planetário? O céu estrelado? O céu da boca, diria eu. Pois. Acho eu. Só por uma questão de lógica. Até agora- Os pardais também não sei, não é? O céu dos céu dos pardais pardais é o céu presumo de que toda a gente. Exatamente. Completa o provérbio. A cavalo dado, não se paga nada, não se olha ao Não dente. sei, lá dentro. Não se olha ao dente. 3. Vamos para a quarta. Em que cidade está situado o Cristo Rei? Porto, Lisboa, Setúbal, Almada. Almada? Almada. Quinta pergunta. Como se chama uma substância que pode transportar facilmente uma corrente elétrica? Isolante, condutor, vírus, catalisador. Condutor. Estamos na sexta. Vamos para a sexta. Isto é apropriado para a engenharia. Estamos no técnico. Faz sentido. Que nome se dá a operações ilegais que são geridas como uma grande empresa? Crime organizado, BES. crime industrial, classes criminais, onda de crimes. Como é que é? Crime organizado? É crime organizado, sim, presumo. Ok. Crime organizado. Uhum. Estamos na... Vamos para a sétima. Vamos para a sétima. Qual é o maior órgão do corpo humano? Pulmão, Pele. a pele. Isto não é preciso as opções. Toda a gente Oitava. sabe esta. Oitava. Há pessoas que se enganam. Qual o vencedor da Volta à França em bicicleta em 2010 por desqualificação de Alberto Contador? Ih. Frank Schleck. Frank Schleck, Andy Schleck, Cadel Evans, Vincenzo Nibali. Portanto, Não faço a mínima ideia, mas diria que é um dos Schlecks e provavelmente iria para o segundo Schleck. Andy Schleck. Andy Schleck. Segundo Schleck. Olha, está certo. oh, está certo. Estamos na... Vamos para a nona. Só porque os outros dois não eram ciclistas. Agora. Vamos para a nona. Vamos para a nona. Agora, se acertares esta, Não sem passa pressão, recorde. depois bates o recorde. Que ator foi protagonista na série The Fresh Prince of Bel-Air? Jamie Foxx, Morgan Freeman, Eddie Murphy, Will Smith. Eu gosto dessas perguntas racistas, mas é o Will Smith. Pronto, acaba de ser batido o recorde. Vamos para a 10ª pergunta. Uau. A antropologia é a ciência que estuda o homem, o universo, as plantas, a fruta. Deve ser a Eu fruta. não é. Deve ser, o homem. Ok. 11ª pergunta. Uau. Qual o nome do sistema operativo da Microsoft? Windows? Windows. É fácil. Eu pensei que isto depois fosse complicar. E vai complicar.
Mais cedo ou mais tarde. 12ª. Que ator inglês fez frente a Bruce Willis no filme Die Hard? Jeremy 3? Irons. Uau, sem opções e tudo. É o único 13ª. ator inglês que Vamos a alguma isso. vez contracenou com o Bruce Willis. Qual dos quintos homens foi um escritor de fábulas romano? Aviano, Homero, Cícero, Virgílio. Fábulas. Fábulas romano. Isto é 13ª, certo? Há um deles que é historiador e o outro, sim, o outro também escreveu fábulas, mas eu não sei. Eu diria Virgílio. Não era. Era Pronto, Cícero. Não era. Não é? Ficamos pelas 12. 12. Mesmo assim. Era Vai Cícero. lá ver quem era, Ruto. É Cícero, Fábulas, não é? Fábulas quê? Fábulas romanas. Escritor romano, fábulas... O Virgílio é só historiador, se não me engano. Ou cronista. Sei lá, arquitetos. Virgílio? Não. O Virgílio é aquele que o computador diz que não. Horácio? Esopo? Esopo. Tá, o Fedro. Eu disse o Fedro, não foi? Pois, eu acho que havia a opção do Fedro. Era o Fedro. Pronto, é capaz de ser. Hum. Aqui, pelo segundo Google. Vê lá qual é que era? Ah, pronto. Pronto. Bem, vamos agora ao segundo desafio. Não queres passar uma música? Pronto, deixa passar uma musiquinha, depois continuamos. A música é escolhida pelos convidados. Ah, é? Uma música qualquer para passar, uma música que tu gostes. Cantata, Bach. Bach? Temos tudo. É cantata. Bach, cantata. Cantata? Não se importa que seja música clássica, não. Gostas de música clássica? Gosto muito para descontrair. Eu também. Eu também ouço tudo, atenção. Ou quase tudo.
E depois deste momento musical pronto, lindo, voltamos à segunda parte do nosso Não Há Dois Sem Três, esta semana verdade. com o Rodrigo Moita de Deus. E pergunto, Rodrigo, a relação dos jovens com a política está-se a tornar cada vez menor? Cada vez menor. Se há mais afastamento dos jovens em relação à política. Eu não consigo generalizar dessa Os maneira. jovens, mais... A percepção sobe, não é? Os partidos são cada vez estruturas mais fechadas, mas isso até é curioso. Eu tenho uma outra teoria. Quanto maior for a democracia direta e interna dos partidos, pior vai ser. Porque significa, quanto mais diretas, mais primárias existir, mais afastamento das pessoas vai existir em relação à política e aos partidos. E, inevitavelmente, os jovens, porque pensem no seguinte: se eu vou sou candidato às diretas do PS, não é? Vou ter que estar em campanha, são 3 meses. E depois disso, provavelmente vou ter que andar outro tempo a preparar a candidatura para as diretas. E já nem sequer estou a falar das primárias. Então isto me consome 8 meses de tempo. Eu não consigo trabalhar. Eu tenho que ter um emprego e que me paguem um ordenado para eu andar divertido pelo país a fazer política. Portanto, quanto mais mecanismos eleitorais deste género, quanto mais referendos, quanto mais votações, quanto mais mecanismos de democracia direta existirem, maior vai ser o afastamento das pessoas em relação à política, porque não têm tempo para aquilo. É irónico. E os partidos fazem cada vez mais, ou menos, iniciativas para aproximar os jovens da política? Fazem. Eu tenho a ideia de que as juventudes partidárias serão organismos a extinguir, porque permitem aquela coisa extraordinária de uma pessoa ter 28 anos, ter filhos, viver numa casa, ter um emprego e continuar a destratá-lo como jovem. Jovem não é um elogio em Portugal. Jovem significa que a tua opinião não conta. Na prática, jovem é uma pessoa querida que nós devemos acarinhar e proteger, e não um igual. E por isso é que este país é de velhos. Aliás, continuam a tratar o Passos Coelho. Quando o Passos Coelho foi candidato a primeiro-ministro, continuavam a tratá-lo por jovem. É muito jovem. O homem já tinha 40 e tal anos 40 e filhos e já tinha trabalhado, acabado o curso, tinha feito o percurso como o resto das pessoas todas. E, no entanto, para menorizá-lo, tratavam-no por jovem. E quanto mais mecanismos de arrumação dos jovens existirem, incluindo as juventudes partidárias, pior vai ser. Menos a sério vamos levar. E estamos a falar de um país onde capitães com 30 anos fizeram um golpe de Estado e tomaram conta disto. Eram jovens. Eram jovens. Na altura já ninguém olhava para eles como jovens. Bem, sei que também a idade ou a idade média dos portugueses também aumentou, não é? A mortalidade reduziu e, portanto, hoje em dia as pessoas são cada vez mais velhas. Mas a verdade é que na altura já não eram vistos como jovens, e uns anos mais tarde os próprios que foram eleitos aos 30 ou revolucionaram, ou fizeram uma revolução no país aos 30, diziam que aqueles são os miúdos. Os jovens também perderam a audácia para Se perderam a audácia. Não sei se os jovens alguma vez foram audazes. Alguns foram. Eu tenho uma aversão a generalizações, muito embora eu goste muito de generalizações. Os jovens estão a perder a audácia. Não sei, eu vejo os jovens a fazer coisas espetaculares, muito engraçadas. Muitas vezes fora da política, fora dos partidos, porque de facto os partidos têm esta coisa da cantonização. É jovem, olá, tens menos de 30 anos, então vais ali para a segunda divisão. Depois quando cresceres... É logo arrumado. Exatamente. Quando cresceres, mas eu já trabalho, tenho filhos... Tá bem, mas és um jovem, não é? És um jovem. Portanto, segunda divisão. Enquanto for assim, é assustador. Nunca, por exemplo, viu ou... Visto, podes-me tratar por tu, que eu não sou jovem. Ou que eu sou jovem. Pronto. Então nunca viste ou nunca imaginaste um país governado por jovens? Já, Portugal entre 74 e 86 é governado por jovens. O professor Marcelo tinha 30 anos, era secretário de Estado ou ministro. Mas nos dias de hoje? Nos dias de hoje, alguns, o Canadá, por exemplo, é um país governado por... O presidente francês agora, que é relativamente... O Macron, sim, mas ele só faz as neiras. Ele tem que idade? Tem que idade ele tem? Ele tem 40. 40. 40 já não é um jovem. É que nós... É o mais jovem, mas... Sim, mas um jovem tipo, vamos supor, 30 anos. A verdade é que, a Europa, o mundo, a Europa e Portugal em particular estão todos geriáticos, não é? Estão para velhos, portanto... Mas acho que para seres presidente tens de ter no mínimo 35, não é? 35. 35. Por exemplo, 35. E não se percebe porquê.
Alguém consegue explicar Deve porquê? deve ter a ver com a experiência de vida, não é? Ah, é? Porquê? Pois, não faz sentido. Deve ser. Os ideais republicanos da igualdade somos todos muito iguais. Mas, filho, tu ainda não vives o suficiente para quereres presidir ao país. Não, vou eu decidir o que é que os portugueses podem ou não votar. Não é? Por exemplo, agora pegando as autárquicas. Por exemplo, vamos supor, uma Câmara Municipal presidida por um jovem de 25 anos. Em Vagos, o Silvério terá para aí 30. Sim, hoje em dia é impensável isso. É quase impensável. Muito embora as pessoas prefiram votar em jovens do que em velhos, o que é uma coisa engraçada. Eu trabalhei nesta área. Portanto, se as pessoas virem uma cara nova, um miúdo, passo uma expressão, se virem um miúdo e se virem um velho, votarão sempre no miúdo. Né? Porque acham que o miúdo fará muito mais. E terá sangue fresco. Acham que o velho já está acabado, Acham que digamos o velho assim. vai para casa. Não é? Pois, vai descansar. E é muito engraçado, mas depois o sistema, os partidos, a forma como os partidos funcionam, não permitem que isso aconteça. Olhamos e só vemos velhos. Velhos em todo lado. Velhos em todo lado. E todos aqueles que não são velhos são tratados como se fossem miúdos. Menores. Não é menores, é segunda divisão. Pronto, é segunda divisão. Rodrigo, falando um pouco dos teus projetos, assim o mais recente, como é que foi a participação no 5 para a meia-noite, fazer o Deus a Dias? Foi muito injusto. Foi bestialmente injusto. Muito injusto porque a audiência do 5 para a meia-noite não é a audiência do Observador. Portanto, é uma audiência mais esquerda. E depois ela é loira e era gira e, portanto, eu não tinha hipótese nenhuma logo ao princípio. Cada vez que ela aparecia, eu próprio tinha vontade de votar nela, portanto, foi tudo aquilo que foi muito injusto, foi muito ingrato. Aquilo não era muito... Eu às vezes vejo o programa, sou espectador, aquilo não era muito estressante, vocês estarem a falar É divertido. e estarem constantemente ela a contar o tempo e mandava-vos calar e depois passava a outra. É muito bom. Mas não é muito estressante. Como exercício em si, achei muitíssimo interessante por causa disso. Por causa do desafio de haver uma votação direta do público. No Twitter. Por causa das regras, porque hoje em dia, mesmo nos debates normais, estamos tão compartimentados na regra e nos 2 minutos de exposição, etc., quando o debate pode-se fazer, de facto, às vezes em 3 minutos. E depois havia uma outra coisa extraordinária naquela pequena rúbrica, que é a oportunidade de falar sobre, às vezes, temas sérios, muitas vezes, quase sempre, sobre temas sérios, de uma forma mais aguerrida, mas em prime time. Num canal aberto. Isso já não existe. Não sei se vocês já repararam que entre RTP, SIC e TVI, àquela hora passam novelas ou futebol. Não há mais opção. Não há oportunidade de levar a um público diferente temas como as offshores, a forma de governo, a profissionalização da política, ou até mesmo o comportamento ou não do Presidente da República. Não há essa oportunidade. E isto foi diferente. E só por isso a RTP dá de parabéns. E como é que surgiu o convite para este projeto? Como é que foi o convite? Eu já colaborava com a RTP antes, aliás, continuo a colaborar com a RTP antes, muito embora defenda a sua privatização, já colaborava com a RTP e não sei quem é que se lembrou desta ideia bestial de me porem à frente da Joana Amaral Dias para ver quem é que sobrevivia, mas é evidente que ela partia sempre a vantagem. Eu sou muito sexista, loira, gira, não tinha hipótese nenhuma, desde o princípio. A Joana é o caso de uma política carismática, por exemplo. Sim, ela tem carisma hoje em dia, sim. Eu diria que sim, ela tem carisma. Afirmou-se, conquistou o seu espaço, e já nem importa o partido em que está, é indiferente, não é? Já ninguém sabe em que partido é que ela está, e passou a ter personalidade própria e um carisma próprio, é verdade. É. Vocês, apesar das divergências políticas, conseguiam ter uma relação... Sim, perfeitamente, sim. Era muito divertido. O backstage era quase tão divertido como o frontstage. Aliás, era bastante mais divertido o backstage que o frontstage. Ela tinha a tendência de levar aquilo um bocadinho mais a sério do que eu. Mais a sério no sentido de viver mais apaixonadamente o debate. Eu sou pouco apaixonado no debate. Gosto de argumentos racionais. E, portanto, era muito divertido estar com ela. Especialmente fora. Achas que nas relações humanas de qualquer tipo a visão política não deve ter influência? Não pode ter... Quer dizer, nós concordarmos... Às vezes... Eu não quero confundir política com ideologia, não é? Política é uma coisa, ideologia será outra. Às vezes a política é influenciada pela ideologia ou preferencialmente será influenciada pela ideologia. Mas o facto de nós os dois não concordarmos sobre a forma como o mundo deve ser gerido, em nada nos impede de nos continuarmos a dar. Claro. Não é? Porque senão isso é o caminho aberto para o radicalismo e depois a partir daí tudo é possível. Portanto, salutar para um bom conservador como eu, é de facto que as pessoas continuem a dar, independentemente dos campos onde militam.
se militam. Mas o jogo pode ser feito de forma transparente e saudável, não tem que ser feito de vibrantes paixões. Aliás, quanto mais desapaixonado for, mais saudável é. Voltando ao tema da política, quem é que para ti foi o melhor e o pior dirigente político de sempre? O melhor, politicamente, tecnicamente, diria de longe Paulo Portas. Muito embora António Costa esteja a conseguir Estamos a falar em superá-lo. Portugal, certo? Sim, Em Portugal, ok. sim. Diria político, enquanto protagonista político. O Paulo Portas conseguiu se reinventar várias vezes ao longo de uma série de anos de mandato. O António Costa está a conseguir fazer exatamente a mesma coisa. Está a conseguir gerir um equilíbrio que seria impensável por quase todos há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E isso é política, isso é fazer política. Chegar a compromissos e conseguir compromissos é, de facto, é a arte da política. O pior, não sei muito bem. Não tens uma resposta? Não tenho. Há tantos candidatos. Provavelmente os mais obscuros, aqueles que passaram. Eu acho que o pior, por exemplo, teria que responder a Ribeiro Castro, que foi presidente do CDS e ninguém se lembra. Foi presidente do CDS. Mas ele não teve a dirigir o país, certo? Não, nesse sentido. Sim, nesse sentido. A dirigir o país. Então a pergunta seria qual terá sido o mais prejudicial para o país. Nesse sentido, até teria que alterar a resposta. Mas o mais prejudicial, teria que responder a José Sócrates, sim. Ok, e o primeiro também alterarias a resposta? Alteraria para Cavaco Silva. Foi melhor? Foi o melhor e não é grande coisa, sim. Mas foi o melhor. Ok, mesmo não sendo grande coisa, foi o melhor. Não foi grande coisa, mas é o melhor, sim. Falando um pouco da política mundial, achas que estamos à beira... Uma pergunta um bocado... Achas que estamos à beira de uma guerra nuclear? Não. Não? Acho que faz parte. Faz parte. Estamos, no fundo, a viver um pouco de novo a Guerra Fria, não é? Ameaças, mas não há nenhum ataque de ambas as partes. E nem isso. Ou seja, eu que sou mais velho, eu vivi ainda num mundo com um muro, não é? Com o muro de Berlim. E, portanto, aquilo a qualquer momento o mundo podia acabar. Hoje em dia, o pior que pode acontecer é Pyongyang implodir. Pronto. Não é o mundo acabar. Apesar de tudo, para os sul-coreanos e para os japoneses, será com certeza mais chato do que para mim. Mas para mim, que vivia num mundo em que a qualquer momento isto podia ir pelos ares, não é uma calamidade. Mas temos aquele jeito único do presidente americano. Pronto, temos que saber lidar com aquilo. É um negociador. E, portanto, é um negociador. Que quer construir um muro. Mas se olharmos desapaixonadamente, podemos olhar desapaixonadamente para as coisas. Se olharmos mesmo desapaixonadamente para as coisas, o muro já lá está. Portanto, qual é a diferença? A fronteira existe. Qual é a diferença? Isso, no fundo, foi um bocado para a campanha, não foi? Essa coisa. Foi, acho que sim. Acho que é uma maneira, é um número mediático que ele arranjou para conseguir fazer uma afirmação. A deportação de ilegais. Bom, por alguma razão lhe chamam ilegais. Podemos discutir quais são os critérios para admitir pessoas. Mas ilegais há em todos os países. Sim. E devemos permiti-los. Então, legalizá-los. Vamos discutir se queremos legalizá-los ou não. Depois entramos nos populismos muito fáceis, não é? Mesmo na crítica. Não é legítimo que um país tenha a sua fronteira? Nós temos. A União Europeia, nós para aqui que andamos sempre a pregar acerca do doutor do Sr. Trump, que ele é isto, aquilo e não sei o quê, pagamos 5 mil milhões de euros por ano à Turquia, não é por ano, pagámos 5 mil milhões de euros à Turquia para eles aguentarem os imigrantes sírios, para eles não entrarem para a Europa. Diria que é tão eticamente, no mínimo é tão eticamente reprovável como construir um muro com o México. Aliás, ainda é mais, não é? Pagamos aos turcos para fazer o nosso trabalho sujo. Isso existe, é público. Ok, Ruth, vamos a mais um desafio? Sim. O antes querias? Vamos ao antes querias? O antes querias. Pronto. Fazes tu? Fazes tu, o antes querias é contigo. Okay. O antes querias é fácil. Damos 2 opções e o Rodrigo escolhe a que... Antes queria. Pronto. Antes queria. Antes querias beber café com o Donald Trump ou com o Jerónimo de Sousa? Antes queria com o Donald Trump. Não pela companhia, mas acho que é muito mais interessante. Para conversa. Assim. Conseguirias ter uma conversa com ele? Tenho dúvidas. Em 140 caracteres conseguia. Ok. Ou seja, okay. Eu sou presunçoso e imagino que sei o que é que o Jerónimo de Sousa me diria.
Do Donald Trump estou sempre à espera do inesperado. Pronto. Antes querias ser Primeiro-Ministro ou Presidente da República? Antes queria ser autarca. Deve ser muito mais divertido. Autarca. Ok, nenhuma nem outra. Autarca também deve ser giro. Deve ser muito giro porque deve dar para fazer É coisas mesmo. proximidade também. Mas... Deve dar para fazer coisas. É diferente. Ok, a última, Ruth. Antes querias jantar com a Cristina Ferreira ou com a Júlia Pinheiro? Eu com o Júlio Pinheiro já jantei, com a Cristina ainda não. Portanto, eu diria antes queria a Pronto. Cristina Ferreira. Olha, Como é que foi jantar com a Júlia Pinheiro? Eu trabalhei com ela na SIC. Na SIC. Portanto, eu fazia um programa, eu fiz com ela convidou-me há muito tempo atrás para fazer um programa chamado Noites Marcianas nos idos. Já foi há alguns Fazias anos. uns Muitos anos. É verdade, é verdade. Epá. Já É foi há verdade. alguns anos. Entre o Cláudio Ramos e o Dani eu era o heterossexual. Pronto. Havia outro, podes perceber. Estava ali a preencher a cota da heterossexualidade. Pronto. Que outras paixões tens para além da política? Os livros. Muito, gosto muito de. Eu sou colecionador de livros, mais do que um leitor. Sou um colecionador compulsivo de livros. E depois tenho uma enorme paixão pelos meus filhos, pela minha Olha. família. São eles que me enchem os dias. Olha, muito bonito, um momento bonito. Um momento bonito. Paixão ao ok. ponto de às vezes não lhes ser capaz de conhecer defeitos. Portanto, deve ser paixão, de certeza. Não é amor, é paixão. Achas que a política hoje em dia tem um papel importante na vida das pessoas ou para algumas pessoas é completamente indiferente? Mas quanto menos o Estado intervir na vida das pessoas, melhor. Não é nesse sentido, não é nesse Não, sentido. mas eu ia responder a isso. Peço Antes desculpa. de despolitizar a vida das pessoas é uma coisa até necessária. Nós não precisamos de viver obcecados com aquilo que se passa no Parlamento, nem preocupados com aquilo que se passa no Parlamento. Porque, de facto, tem uma enorme influência. Ainda tem uma enorme influência. Portanto, tudo aquilo que seja retirar, despolitizar o país é uma coisa boa. Isto não significa que as pessoas não possam intervir. E devem intervir, e devem fazer coisas, e devem ir para a PSS, e devem fazer voluntariado, e devem ter as suas causas e as suas bandeiras. Mas despolitizar no sentido de acordarmos preocupados com aquilo que se passa no Parlamento é mau sinal, sempre. Portanto, achas que eu queria saber se há pessoas que vivem muito a política, pensam muito, ou outras que lhes é completamente indiferente? São profissionais da política. Depois o país divide-se nisso. Os profissionais da política e aqueles a quem a política só os afeta diretamente no final do mês. Não Mas pensam afeta sequer, sempre. não pensam sequer nisso. Não pensam. E esses deviam se preocupar mais até. Porque a política vai ter sempre às pessoas. Mesmo quando as pessoas não vão ter com a política. Ok, vamos a... Queres fazer o ação-reação? Vamos fazer o nosso desafio, é o ação-reação. O ação-reação eu vou dizer várias palavras e quero que me respondas apenas com uma palavra cada. Pronto. Política, Bolas. direita, Esquerda. esquerda. Equilíbrios. Ok. Donald Trump, Artista. artista. Kim Jong-un, Preso. preso. Preso não no sentido de Está na presidiário, mas está preso nas suas ações. Democracia, Direita. comunismo, Comunismo. Liberalismo. capitalismo. Comunismo. Marcelo Rebelo de Sousa, Professor. extrema-direita. Bé. Pronto. Tontos. Ok. Saudades, Muitas. família, Paixão. a vida No livro. e o futuro. Deus. Ok, agora as nossas duas perguntas De praxe. de praxe, não é? Completa a frase. Eu, Rodrigo Moita Deus, Juro solenemente. Nunca desisti de ser assim. e não há, o nosso programa é o Não Há 2 Sem 3 e não há Rodrigo Moita Deus sem... Sem uma boa gargalhada. Pronto, foi bom. Então, terminamos com mais uma música. Mais uma música, escolhida pelo convidado, claro. Típico. Vamos Como terminar é com que que música? Tony Carreira, sou menino. Olha, pronto. A sério? Vamos, pronto. Por que não?
Agora fala-se muito de Vitória Carreira, que anda a plagiar a música. A letra é engraçadíssima. Vocês já ouviram bem a letra da... Já ouvi várias vezes. Já, mas pronto, mas dizem que é um plágio. Pronto, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigada também a vocês. Estamos de volta na próxima semana e fique então com o nosso Tony Carreira. Lembro-me de uma aldeia perdida na beira, a terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia, o menino era eu. E hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar, não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Tenho a vida que eu quis, nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi. Infeliz no amor, mas no fundo cantor, a vida deu-me o que eu pedi. Se eu pudesse voltar de novo a sonhar, faria o mesmo, podem crer. E aquele menino eu voltaria a ser. E hoje a cantar, em cada canção, trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar, não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de mim.